boa noite. Boa noite, Rian. Consegue me ouvir? Tá tudo ok no áudio, na câmera? Mais uma live reca. Boa noite, boa noite. Rian, depois deu um ok aqui sobre o áudio, como é que tá o áudio. Vou baixar mais aqui a câmera. Ótimo. Obrigado, viu, Rian? Pronto. Oi! Chegou. Não tava conseguindo entrar. Ah. Deixa eu só botar no telefone. Aí fica melhor o áudio. Tá me ouvindo bem, Luana? Deixa eu só. Acho que não ativou. Rian, depois fixe aí Ah, já tá, né? O homem é rápido demais. Agora Tá sim. pronto. Tá me ouvindo, Luana? Então, assim, já tá um pouquinho baixo, mas Tá baixo, eu achei um pouquinho. Melhorou. Tá melhorando. Troco de microfone. Dois minutinhos, Luana, pra gente iniciarmos. Tudo certo. Aqui os dados do seu currículo. Cadê Michele? Michele já apareceu aqui. Michele todas as noites aparece aqui para. Verdade. Bárbara também, né? Ah, 2 minutinhos. Terminar aqui. sim, senhor. A Michelle aí entrou. Não está atualizando, não. Acontece isso, eu não consigo ver. Só vi o seu comentário e depois não tá atualizando mais aqui. E ela já disse que tá ok. Michele, a live tá ok? O áudio, o vídeo. Já respondeu? Não? Não, não apareceu nada aqui pra mim.
começar? Hum. Vamos lá, Luana, vamos lá. Começando, Vamos. viu? Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Luana, boa noite, Ah, não. bem-vinda. Vem aqui no nosso live rap. Hoje, a mais especial, o Abril Azul, de forma breve, mas de toda forma muito importante, é a temática do autismo. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez com a nossa psicóloga lagartense, Luana Carvalho, psicóloga formada em bacharelado pelo Centro Universitário AGES, pós-graduada em Saúde Mental e Psicossocial pela Universidade Tiradentes, UNIT, pós-graduada em Psicologia Social pela Faculdade Futura, estudante do curso de Gestão de Recursos Humanos, atuou como psicóloga social no Centro de Referência de Assistência Social do município de Lagarto, no CRAS. Atualmente, psicóloga clínica no Espaço Integrado de Saúde Mental Acolher e também na clínica Santa Efigênia, no município de Lagarto. E no CTEA também. No CTEA Centro-Sul. No CTEA, não está no currículo, né? Está no CTEA Lagarto, não é isso? Isso. Então, muito bem. Hoje, mais uma vez, eu disse, quem participa aqui gosta e volta. Participando, nos dando prazer de sua companhia aqui e da partilha de conhecimentos. Então, esse é o seu boa noite inicial para a galera que está chegando. Não dá para ver aqui, não estou atualizando aqui os comentários, mas Pra mim também não tá aparecendo nada, né? entendi. Mas vamos lá, depois que sabe, né, a gente vai atualizando aí, né? Então, gente, boa noite, né? Como o José me apresentou, né? Sou Luana, psicóloga. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, né? A gente escuta muito assim, né? Tá tendo muitos diagnósticos de autismo, né? E a gente já tinha, né, esse histórico de autismo há muitos anos atrás, mas não tinha esse olhar cuidadoso, né? A gente não tinha profissionais, né, da área qualificados para fazer esse diagnóstico. Então, acabou que hoje, né, a gente tem essa facilidade, a gente tem, né, como fazer esse diagnóstico. Então, vamos lá. Vamos começar, né, falando o que é o TEA, né, como a gente chama, né, que é o transtorno do espectro autista, né? A gente acaba abreviando para o TEA, a gente usa muito TEA, né? Então, o TEA é considerado um espectro, mas por que um espectro? Porque os sintomas, eles são variáveis de pessoas para pessoas, né? Não existe, anteriormente a gente acreditava que só era autista quem não olhava no olho, que não mostrava afetividade, né? Que não interagia. E aí hoje a gente percebe que sim, que existe, né? Crianças com diagnóstico de TEA que interage, que olha no olho, que abraça, que beija, né? Então, assim, por isso que é considerado um espectro, porque nem todas as pessoas vão ter os mesmos sintomas, né? E sinais também. Então, em relação ao TEA, ainda a gente não consegue definir realmente qual seria a causa, né, do transtorno. Mas acredita-se que são fatores genéticos e ambientais que estão contribuindo, né, para a questão aí do diagnóstico do transtorno.
Então, se a gente fala que os sintomas e sinais não são iguais, né? Como é que a gente vai conseguir diagnosticar? Então, existem muitos sinais e sintomas, né? Eu acho que se fosse para a gente falar cada um deles, especificar cada um deles, a gente iria passar a noite toda aqui para trazer. Mas de uma forma resumida, né? Eu vou tentar trazer o máximo de sinais e sintomas em relação ao TEA. A primeira, eu classifiquei aqui, né, por tópicos, né? O primeiro seria a dificuldade na comunicação. E aí, dentro desse tópico, a gente vai trazer o atraso no desenvolvimento da linguagem, a dificuldade de iniciar uma conversa ou manter uma conversa, né? Uso repetitivo da linguagem, dificuldade na linguagem não verbal, né? Existem autistas que não são não verbais, né? Então, a gente precisa desse acompanhamento, que mais tarde eu vou falar isso, mas trazendo agora, né? Da equipe multiprofissional para auxiliar, né? Nessa questão do não verbal, né? A fono, né? O psicólogo, trazer também profissionais para estar auxiliando dentro dessas questões. O segundo tópico eu trouxe sobre dificuldades na interação social, né? Então seria a dificuldade em entender e expressar as emoções, né? Quem tem um diagnóstico de autismo, às vezes tem essa dificuldade de compreender o que é que está sentindo naquele momento, né? E expressar. Às vezes ele sabe o que sente, né? Mas não consegue expressar. Pouco ou nenhuma demonstração de interesse social. Dificuldade em compreender normas sociais, né? Aquele manter a distância adequada, né? Ter compreensão do contexto social, manter e fazer amigos, então às vezes existe essa dificuldade. Existe também a falta de empatia, né? Embora quem tem autismo, a gente não quer dizer que seja, né, não sinta empatia, por quê? Porque às vezes ele tem dificuldade, como eu falei anteriormente, de entender, né, o que ele está sentindo e de expressar. Então, às vezes, pode ser sim que existe essa falta de empatia. Outro tópico seria o comportamento repetitivo, né, e padrões de interesse restritos. Movimentos repetitivos, como balançar o corpo, bater as mãos, né, outros gestos que sejam repetitivos. O apego por rotina, né, eu acho que a gente que está na clínica, a gente percebe muito, né, essa questão do apego da rotina. Eu tenho até uma paciente que a mãe fala muito disso. Ela sabe o dia que ela vai para terapia, ela já acorda, mamãe, hoje é terça-feira, né? Hoje eu tenho uma terapia com tia Luana, tia Fulana. Então, assim, eles têm apego, né? E quando acaba saindo dessa rotina, existe aí, como a gente chama, de um desregulamento, né? Eles acabam desregulando. O interesse intenso, restrito, né? Fixação com parte de objetos, né? Em relação a isso, a gente percebe muito o interesse por coisas giratórias, né? Tem autistas que têm o interesse por objetos que giram, né? Essa questão mesmo do brincar. Às vezes vem muito pela roda ali do carrinho, né? Ah, eu dou um carrinho ao meu filho, mas ele não tem um brincar funcional. Ele vai ali só interesse na roda, ele tá girando a roda. E o dinossauro não há explicação. O hiperfoco do dinossauro, né? Tá baixinho, não tô ouvindo muito. Tá, tá bem baixo, é. Um pouquinho, viu? Eu só entendi a parte do dinossauro e não. Falando baixo, então deixa eu colocar o meu salvador da Bote aí, bote aí. indicação de Rian Rabeiro. Melhorou, não? Um pouquinho. Não sei se é o meu, será que é o meu que tá baixo? E agora? Agora sim! Rian, meus aparelhos não tem jeito, viu? Não tem jeito. Você falou de uma coisa, né? Às vezes, em alguns momentos, eu falei do apego da rotina, mas existe também um apego por um objeto específico, né? Tem pacientes que chegam na clínica, às vezes, com um objetozinho na mão,
um brinquedo, né, uma borracha. Já vi esses dias uma paciente chegou com uma borracha na mão, né? O apego por aquele objeto. Então, existe também isso, além dos hiperfocos, né? Que o dinossauro aí sempre disparado, né? É, não tem explicação. Grande parte das pessoas amam demais o dinossauro, hiperfoco muito grande no dinossauro. Uhum. Tem um paciente que tem hiperfoco em letras, em números, né? Em animais, mas o dinossauro realmente acaba aí tirando. Ah, unicórnio também. Já vi pacientes com hiperfoco e unicórnios. Fio de energia, fio de cabelo. A gente vai vendo um pouquinho de tudo no ambiente clínico, né? Outros sinais possíveis seria a sensibilidade sensorial, né? Que é a pessoa que ele tem uma sensibilidade a luzes, a som, a cheiro, a textura, sabores, né? Então, essa seria a sensibilidade sensorial. Habilidades em questão de, deixa eu falar aqui, é, em áreas específicas, como artes, música, a matemática, a comadre está aí, né? A matemática, hein, comadre? A matemática, letras, né? Então, existe essa questão também, como também existe a autistas, que a gente vê que tem um nível elevado, né? Mas como também às vezes pode existir um atraso nessas áreas também, né? Em matemática, no português. Esses sinais podem ser leves ou graves, né? E aí, como eu falei anteriormente, nem todo mundo vai ter os mesmos sinais e sintomas, né? Vai ser de acordo mesmo com o sujeito, com o paciente, né? E aí a gente sempre indica que esse diagnóstico seja feito por profissionais qualificados, porque a gente sabe também hoje que existem muitos diagnósticos que não são, né, de TEA, né? São outros transtornos, mas acaba tendo um diagnóstico equivocado, né? Errado. E aí, como a gente falou, como eu falei anteriormente, a gente acha que o olhar, né? Não olhar para a foto, não manter o olhar fixo, não gostar de abraço, não gostar de afetividade, também são alguns dos sinais e sintomas em relação ao TEA. Então, o que a gente pode fazer, né? Identifiquei lá que meu filho tem um atraso na escola, não gosta de afetividade, né? Tem hiperfoco no dinossauro, né? Dou um brinquedo, ele não tem um brincar funcional, né? Um brincar funcional, como eu falei anteriormente, eu dou um carrinho e ele não consegue colocar o carrinho para frente e para trás. Ele tá só ali com o carrinho olhando a roda, né? Então, assim, o que a gente pode fazer nesses momentos? É indicado ao responsável, né, observar essas questões, buscar um apoio de profissionais como psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, né, terapeutas de integração sensoriais. E aí esses profissionais vão estar auxiliando, né, dentro dessas questões, né, vão fazer anamnese, vão fazer essa avaliação inicial com o responsável, né, vão indicar, né, as melhores formas de estar buscando também outros profissionais para estar inserindo, para juntos analisarem aquela criança, observarem, para, né, estar fazendo encaminhamentos possíveis, né, um psiquiatra, caso necessário, fazer uso da medicação. Educação especializada, inclusiva, né? A gente buscar também na escola esse apoio, porque é uma das redes, né? Que a criança mais frequenta é a escola, né? Ela passa um bom tempo na escola. Então, a gente buscar o apoio da escola, conversar com os responsáveis, né? A direção, a coordenação, ter um plano de educação individualizado, né? Adaptação, se necessário, no ambiente escolar, né? A criança tem o direito de ter alguém ali auxiliando, né? O cuidador, né? Tá, se necessário, adaptar as atividades, se necessário, adaptar as provas, né? Se a criança já estiver inserida, né?
numa série um pouquinho mais avançada que já, né, tem a prova. Outra coisa que também seria ideal, estabelecer uma rotina estruturada com a criança. Né? Como eu falei, eles gostam de ter uma rotina organizada. Então, a gente tem uma rotina organizada, né? Eu sempre digo aos pais, sentar junto com a criança, organizar os dias da semana, né? Indicar quais são os dias que tem a terapia. Ó, terça-feira você vai para o tio José, na quarta você vai para a tia Luana, na quinta você vai para a tia Maria, né? Você tem escola, sábado é folga, né? Então sempre está ali orientando, né? Ensinando os dias também da semana, que é importante para a criança conseguir organizar, né? Isso aí. Organização no ambiente, uma casa organizada, com horários organizados, né? De almoço, tomar café, tomar banho, né? Ter uma adaptação também dentro de casa, seria o ideal. E principalmente, né, horas de sono, que é uma das dificuldades que a gente encontra muito no consultório, né? Essa questão de uma rotina de sono. O ideal é de ter de 8 a 12 horas de sono a criança no seu desenvolvimento. Promover um desenvolvimento de habilidades, como treinamentos sociais, né? Envolver a criança em atividades extracurriculares. Ah, eu vou colocar meu filho no balé, vou colocar meu filho no futebol, na música, na artes, né? Inserir a criança também em outros ambientes. Enfrentar e adaptar desafios sensoriais, né? Como seria isso? Como eu falei anteriormente, a criança ela vai ter uma sensibilidade, talvez a luz, o som, a textura. Então, a gente tentar identificar para a gente trabalhar essas questões com elas. Criar um ambiente tranquilo, né? Então, ter um ambiente tranquilo dentro de casa, onde a criança possa evitar uma sobrecarga sensorial. Focar no bem-estar da família, né? Então, a gente ter esse cuidado em relação principalmente ao uso de telas, que é uma coisa que eu acho que as mãezinhas já estão cansadas, mas eu acho que todos nós, enquanto profissionais, estamos batendo muito nessa tecla, né? Existem estudos que comprovam que o uso excessivo de tela pode causar, né, déficit de atenção para a criança, né? Então, a gente ter esse cuidado do uso excessivo de tela, né? Sempre digo à mãezinha, olha, tira pelo menos 30 minutos, uma hora do dia para a criança fazer uso de tela, mas sempre inserir a criança em outras atividades, né? Sem as telas. A gente sabe que é um pouco difícil, mas é preciso, e principalmente nessa questão que a gente percebe hoje, a agitação das crianças, né? As crianças chegam agitadas, e aí amanhã eu acho que meu filho tem TDAH, e quando a gente vai avaliando, a gente vai percebendo que não é um TDAH, né? Talvez seja o uso realmente excessivo da tela que está causando ali algumas questões. O autocuidado dos responsáveis em relação à criança, né? Ter paciência, né? Conversar, orientar, dar um acolhimento a essa criança. Estabelecer uma rede de apoio também, né? Inserir a criança, né? Numa rede de amigos, de familiares, para a criança também possa se integrar, né? Interagir com outras pessoas, além do família, com criança, além do vínculo familiar, né? E monitorar sempre, estar em acompanhamento, né? E realizar os acompanhamentos de forma periódica, né? O que acontece muito é o seguinte, eu levo meu filho no consultório, ele fez lá 10 sessões com o José, eu sinto que ele está melhor, então eu mesmo vou dar alta a ele, né? Ele está melhor, então ele não precisa ir mais para José, né? O que às vezes acaba acontecendo, a criança passa por um momento conflituoso, né? Acontece alguma coisa ali, a criança desregula. Quando volta do consultório, a gente vai ter que trabalhar praticamente do zero novamente com aquela criança, né? Então, assim, ter esse cuidado, né? De sempre estar conversando com o profissional, fazer essa escuta. Olha, José, eu queria é, tirar meu filho do atendimento, né? Você vai lá, não agora, não, vamos dar mais um tempo. E a gente também acolher essa situação, porque aí acaba que a gente vai voltar praticamente do zero para trabalhar com essa criança, né? Outra coisa importante também, o neuropsiquiatra passou uma medicação e eu não quero inserir ela para o meu filho, né? Então, assim,
se aquele profissional passou aquela medicação pode ser adequada para ajudar no tratamento. A gente sabe que no início da medicação possa sim ter algumas reações, né? Mas as medicações estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar nesse processo, né? Então, assim, a gente também não pode fazer a suspensão da medicação. Acontece muito, meu filho está melhor, então eu vou suspender a medicação, né? Então, sempre está em conversa com os profissionais que estão em acompanhamento com seu filho, para que eles possam, né, conduzir da melhor forma. Então, tudo isso que eu falei, né, é essencial, é. Mas outra coisa muito essencial, importante é a paciência, é o amor, é o acolhimento, é a compreensão que a família, né, pode estar dando a essa criança ou esse sujeito aí com diagnóstico de TEA. Só beber aqui uma aguinha. Fique à vontade. Lua, e até trazendo aqui um dado importante, né? Lógico que a gente precisa ler um pouco mais ainda. O CDC, né, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, um órgão dos Estados Unidos, atualizou recentemente a prevalência, né, de diagnóstico de autismo lá nos Estados Unidos. Agora, em 2025, na atualização, lógico que ainda a gente tem que entender de onde é que eles tiraram essa informação e tudo, mas Sim, sim. já antecipando, a prevalência agora é de 1 para cada 31, né? 31, aí eu vi hoje à tarde também sobre isso. Já tem Então, uma mudança significativa diante do ano de 2023, que foi o último atualização que eles fizeram, que era de 36 para 1 a cada 36, né? Agora é 31, 1 a cada 31. isso. É como você falou, a gente precisa estudar diariamente, né? As coisas vão atualizando, às vezes a gente não consegue acompanhar. Mas é outra coisa importante, sim, que a gente sempre precisa estar se atualizando, estar acompanhando essas questões, né? É, se a gente Principalmente, sabe, trazer para o Brasil, né, fazendo esses cálculos deles, dá mais ou menos 6 milhões e 900 pessoas, não crianças, né? Pessoas, né, com pessoas, autismo. isso, pessoas, né? É, eu já tive um paciente que ele foi diagnosticado com 18 anos, né? Ele tem hoje, acho que é 21, 22, né? Então, assim, já teve o diagnóstico tardio, que é uma das questões que eu sempre conversava com a mãezinha dele. Tinha coisas dele que a gente não conseguia acessar já mais, né? Por ter esse diagnóstico tão tardio. Então, assim, além dos traumas que ele sofreu, né, todo esse tempo, sofreu bullying, sofreu tantas questões, e sem compreensão, né? Então, assim, Uhum. a importância de a gente identificar um sinal, um sintoma, né, diferenciado, a gente buscar um profissional. E, e nesse sentido, eu já ia trazer um pouquinho do que eu queria falar no ao final. O pessoal ainda me pergunta: vocês vão falar sobre autismo de novo? Sim, Mas de lógico, novo, mas né? lógico que de novo, até que as pessoas consigam compreender, até que as pessoas entendam a importância. Porque com esses tipos de informações, nós aumentamos a chance de evitar os diagnósticos tardios. Transmitir qualquer tipo de conhecimento, lógico, conhecimento embasado com a ciência, para a população, é ajudar as pessoas a terem um diagnóstico o quanto mais precoce possível, para evitarmos, né, todas as questões que envolvem o diagnóstico tardio. Sim. E aí, você falando, eu lembrei, né, que eu vinha trago, né? A gente já viu, né? A gente estudou sobre o Holocausto e todas aquelas pessoas que eram ditas como loucas, como doidas, né? Que até hoje a gente ouvia ou escuta esses termos, possivelmente eram pessoas com autismo, né? Que não teve um tratamento, não tinha tratamento, né? Então, assim, foram se agravando. E a gente sabe que, caso não tenha um tratamento, um acompanhamento adequado, ele se agrava, né? Acaba sendo um pouco mais severo. Tanto que, recentemente, tem alguns anos, eu sentando, conversando com a mãe, a gente tem um primo, né? E na família as pessoas, né, chamam ele de louco mesmo. Ai, é louco, não sei o que. Eu conversando com a mãe, e a gente discutindo sobre isso.
Mãe, e eu dizendo, mãe, eu acho que ele tem autismo, né? Então, assim, anteriormente, há alguns anos atrás, não tinha esse cuidado, essa atenção, né? E hoje, como você disse, a gente fala sobre autismo e ainda existe, né, pessoas desinformadas. A informação às vezes não chega àquela pessoa, né? Então eu sempre digo que a gente é sementinha. Talvez quem esteja aqui na live hoje não tenha um filho autista, não tenha ninguém na família, mas talvez tenha um vizinho que apresente algum sinal e sintoma, né? E vai chegar e dizer a vizinha, olha Maria, olha Josefa, estava na live com os meninos e percebi, né, que João tem alguns sinais e sintomas que eles trouxeram na live. Seria interessante você buscar um profissional, né? Ah, não consigo levar para um psicólogo de imediato. Leva no postinho, né? Leva na UBS. Conversa com o médico da equipe, né? Olha, meu filho apresenta isso, né? Que ele vai poder te orientar, encaminhar para os profissionais do município para estarem auxiliando dentro desse processo, né? Hoje, dentro de todos os municípios, né, tem profissionais qualificados que podem estar auxiliando, né, o nosso SUS. Quer falar mais alguma coisa, José? Não, a senhora já respondeu até a pergunta que já tinha mandado aqui. Ah, Oi, e se eu ver uma pessoa que tem alguns desses sinais aí, onde é que eu posso ir? Se ela não tiver, digamos, condições de buscar, né? A senhora trouxe aqui, vai na UBS. Hoje os municípios estão minimamente organizados e conseguem ofertar uma equipe mínima nas UBS, né, através da estratégia de saúde da família. E é de obrigação para todos os profissionais da área da saúde, independente de qual seja, conhecerem instrumentos de rastreio. Por exemplo, o MChat, né, que é de livre uso. Inclusive, lá no UNASUS tem um curso para qualquer profissional da saúde, já deixa até um bizu aqui para a galera. olha E a, aí. e a senhora traz isso, já responde a essa pergunta aqui, que já mandaram aqui no privado. Isso. E aí, esse profissional identificando lá, né, dentro do município vai existir, né, profissionais como psicólogo, como TO, como fono, né, como outros profissionais para estarem auxiliando aí, né, investigando, né, e se necessário encaminhar para o neuro, né. Hoje é outra coisa, né, já vi algumas discussões aqui no Instagram em relação a psicólogo. A gente pode sim fechar diagnóstico, né? Existe sim essa autorização, a gente pode fechar o diagnóstico. Então a gente, né, vamos dizer assim, estamos capacitados para isso. Né? Claro que às vezes a gente precisa do olhar de outros profissionais também para a gente verificar, né, a situação. A criança é acompanhada por mim e pelo TO, pelo fone. Então conversa todo mundo ali, né, para ver se tudo está encaixado e aí a gente pode sim fechar esse diagnóstico. Mais alguma pergunta, José? Não está aparecendo não aqui para mim. Para mim também não, mas o pessoal às vezes manda aqui. Eu estou no computador também aberto, né? E aí facilita eu pegar o meu zap Aham. aqui. Estou no celular e no computador. Aí, uma aqui. Ah, mas ela falou de rotina. E como é que eu posso criar uma rotina, estabelecer uma rotina legal? Existem vários modelozinhos, né, na internet, mas como seria essa rotina ideal? Ah, meu filho estuda de manhã. Qual o horário que você acorda seu filho para ir para a escola? Né? Ai, meu filho entra às 7 na escola, eu acordo ele às 6. Né? Inicialmente, quando você já acorda ele, você já pode montar a rotina, né? Senta aqui, filho, vamos acordar às 6 horas, 7 horas você entra na escola, a mamãe vai te pegar, o papai, né, algum responsável, 11h30, nem sei mais os horários da escola, mas eu tô só, só jogando aí, né? 11h30, né? Chegou da escola, vamos tomar um banho, vamos almoçar, meio-dia a gente toma banho, 12h30, né? A gente se organiza, a gente almoça. 1 hora você tem a terapia com o José, né? 2 horas de terapia com Maria. 3 horas você vai para o futebol. Então, você ia organizar a rotina de acordo com as atividades que ele tem naquele dia, né? Eu costumo sempre ir dar às mãezinhas, né, a estrutura da semana toda.
onde ela pode sentar com a criança e organizar a semana. Por quê? Nem todo dia vai ter a mesma coisa para fazer, né? Talvez ele tenha um atendimento da terapia só na segunda e na terça e os outros dias ele está livre, né? Ele tem outra atividade extracurricular, né? Então eu tenho as tabelazinhas de rotina e eu sempre estou encaminhando para os responsáveis, né? Sempre orientando novamente, né, a ter um horário fixo para o dormir, né? Sempre dentro dessa questão de 8 a 12 horas de sono por dia. Tem outra? Pode, pode dar continuidade. Eu vou lançando aqui, eu Pronto. tô procurando aqui uma que mandaram aqui, só que eu mexi aqui. Tá certo. Eu vou continuar, qualquer coisa a gente vai agregando aí. Então, né, quais são as dicas práticas que a gente poderia trazer aqui hoje para ajudar aos pais a lidarem melhor, né, com essas questões do dia a dia, no cotidiano, né, que possam facilitar e deixar, vamos dizer assim, mais confortável, né, uma rotina estruturada. A criança autista, ela gosta de ter a rotina, né, consistente, como eu falei lá anteriormente. Então, ter horários previsíveis para refeições, né, o estudo, o lazer, porque reduz a ansiedade e a frustração, né? Horários previsíveis, né? Porque possa ser que exista, né, imprevistos, né? E sempre conversar com a criança, olha, hoje não deu para ir para o José porque José faltou atendimento, estava doente. Não está doente, né, José? Mas explicar o porquê também, né? Eu sempre indico muito no consultório as mães darem o não, mas explicar o porquê, né? Porque a gente, quanto adulta, a gente gosta de saber o porquê das coisas, né? Então, por que não a criança também que está ali, né, com seu cérebro em desenvolvimento, por que não ela não entender? Por que, mamãe, eu não vou pro José hoje? Ah, porque não vai? Não, você não vai pro José hoje porque o José, né, teve um imprevisto, o José tá doente, né? O José tem alguma questão que não consiga vir. Então, que a gente sempre consiga explicar o porquê das coisas às crianças. Né? Um ambiente tranquilo, que a gente possa reduzir estímulos, né? Ah, minha criança não gosta de barulho, né? Então, não quero inserir minha criança nesse ambiente com barulho, com luzes que incomoda, né? Então, criar um ambiente tranquilo, calmo para a criança. Né? Eu sempre costumo dizer à mãezinha, ah, meu filho está num ambiente agitado, está tendo uma crise. Tira ele daquele momento, daquele ambiente, leva ele para um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que você possa acolhê-lo, né? Nesse momento de crise. Ter uma comunicação visual, usar imagens, quadros, cartões, para que ajudar, né, nessa questão da criança entender. Então, dentro desse quadro de rotina, né, sempre tem desenhos, né? A criança às vezes escovando os dentes, né? A criança indo à escola, que isso vai ajudar no visual. Dividir tarefas em etapas, né? Ensinar algo novo, mas dando instruções, né? Dividindo as atividades, sendo claro, né? Para que a criança consiga compreender e manter o foco naquilo que foi orientado. O reforço positivo, ó, o reforço positivo. Sabia. Recompense os comportamentos desejados, né? Pedir a minha criança para fazer alguma coisa, né? Pedir a Pamela para pegar um copo com água que o papai tá com sede, né? Então, a gente agradecer, a gente estimular, né, com elogios. Ai, filha, obrigada, muito bem, papai tá feliz, né? Sempre ali trazer esse reforço positivo para que esse comportamento possa ser repetitivo, né? Você aí quer sem reforço negativo E sem punições. e sem punições, né? Bárbara tá aí, né, ligada. Tempo de descanso. Dá à criança momentos de descanso durante o dia, né? A gente sabe que é importante as atividades, as terapias,
mas que a criança também possa ter um momento para ela descansar, porque às vezes ela pode ficar sobrecarregada, né? Então a gente tem um momento de descanso, né? Fazer atividades acalmantes. Ah, meu filho gosta muito de pintar, então eu vou tirar um tempo do dia, né? 30 minutos, uma hora, para que ele possa pintar. Ah, meu filho gosta de dormir, né? Então que ele possa dormir um pouco para que ele possa ter esse momento de descanso. Atividades sensoriais, né? Também é uma das dicas aí, que a criança possa usar aquelas bolinhas de massagem, aquelas bolinhas. Ah, eu esqueci o nome, a gente usa muito para ansiedade. Não sei se você lembra o nome. Que é aquelas que a gente vai apertando, né? E outras coisas que ele possa gostar, que tenha texturas diferentes para que ele possa regular. Essas dicas podem ser adequadas, né, de acordo com a necessidade, porque como eu falei lá, cada criança autista, né, ela é um sujeito e cada sujeito ele é único. Então, assim, a gente entender que porque serve para o filho de Maria, vai servir para o de José, né? Então, assim, cada criança vai ter um jeito da gente trabalhar, porque todos nós somos únicos, né? Então, cada sujeito tem a sua individualidade. E aí, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Deixa eu confirmar Diz aqui. aí. Tem tempo? Já estamos já. Era Encerrando, até né? 19h45 exatamente agora. Agora. Mas como eu disse, a senhora fica à vontade. A Live Rec é como se fosse sua casa. Fica à vontade. Eu Aham. sempre digo que você se sente bem aqui. Mas eu acho que dentro no resumão, né? Eu acho que eu consegui Conseguiu agregar, atingir atingir, todos os objetivos que a gente pensava para o dia de hoje. uhum. Depois, Pronto, quem sabe posteriormente a gente pode marcar uma outra, isso. falar sobre aba, né? Trazer uma coisa maior, Hum, né? Luana, Diga uma aí. questão que surgiu, né? Que é comum quando a gente leva o nome de uma das campanhas. E hoje um dos temas é esse, o Abril Azul, né? Uhum. Então, por que trazer o Abril Azul, né, todos os anos? O porquê de sermos, posso dizer, insistente aos olhos de outras pessoas com este nome, Abril Azul, essa temática do autismo? Uhum. Então, é uma campanha de conscientização, né? Quando a gente entende sobre TEA, a gente acha, deixa eu só tirar aqui, a gente entende, né, que, como você falou, falar de novo sobre isso, né? A gente entende que existe inclusão, né? Que hoje não existe mais o preconceito, mas é recorrente a gente ver, né? O bullying, principalmente em escolas, né? As crianças sofrem muito bullying. Então, assim, a campanha é um sinal de conscientização contra a inclusão e o preconceito, né? Ela foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de proteger os direitos das pessoas com autismo, né? E, como eu falei anteriormente, a gente vê muito essas questões, né? Hoje, o autismo vem sendo falado, vem sendo muito discutido, existem muitos direitos, mas eu acho que a gente precisa alcançar ainda mais, né? Não é só prioridade na fila de um banco, na fila de um supermercado, né? Não é só usar apenas o cordãozinho, né? A gente, enquanto cidadão, a gente precisa acolher essas crianças, né? Essas pessoas também, né? Que existem adultos também, mas a nossa sociedade hoje ainda existe é muito preconceituosa, né? Tanto que até esses dias eu estava vendo um vídeo aqui no TikTok, né? Um profissional falando sobre isso. Todo mundo é autista, né? Aí fez algo, né? Ah, é autista. É autista. Então, assim, a gente tá usando muito esse termo, né? E a gente precisa ter cuidado. É a mesma coisa do CAPES. Quando existiu aquele meme, o meme do CAPES, né? O CAPES é um lugar lindo,
quem estagiou, quem trabalha, quem frequenta o CAP, sabe o quanto aquele ambiente é acolhedor para aquelas pessoas que estão ali, né? Que são excluídas a todo tempo da sociedade. Então, a campanha vem justamente para isso, para a gente trabalhar essa inclusão e combater esse preconceito. Então, acho assim que as nossas políticas públicas precisam trabalhar muito em cima disso ainda. A gente trazer para nossas escolas, para a gente discutir nos postos de saúde, para a gente discutir nos órgãos públicos, né? E principalmente a gente ter acolhimento dentro desses espaços, né? Existe muito, e queria falar, Não, né? Existe muito preconceito também dentro da gente, né? Então, assim, o ambiente público, né, como privado, precisa acolher, entender, e as pessoas também, né, acolher essas crianças. Então, acho que a gente precisa alcançar ainda mais, trazer ainda mais essa temática, né? Acho que tem que ser maio azul, junho azul, julho azul, para a gente trazer ainda mais essa inclusão e a gente entender, né? Hoje eu até disse a uma mãezinha, ela não é o diagnóstico de TEA, né? Não é o diagnóstico. Então, a pessoa não é o diagnóstico de TEA. Com os acompanhamentos, com as terapias, a gente sabe o quanto essas crianças evoluem, quanto essas pessoas evoluem, né? E quanto é enriquecedor para a gente enquanto profissional. Ver cada uma delas evoluindo e cada evolução delas também são nossas. Então, assim, essa campanha vem aí para trazer nessa inclusão e esse cuidado com essas pessoas. aproveito, Luana. Durante o mês de abril, eu tive a oportunidade de frequentar algumas escolas do município de Simão Dias e a grande maioria delas trabalharam essa temática no currículo para o mês. Então, eu Uhum. cheguei lá, quando eu fui conversar com o alunado sobre o autismo, eles vieram Já com sabia. diversas perguntas. Na verdade, eles vieram com diversas perguntas. E aí, uma das questões que eu perguntei a eles foi: vocês estão conversando sobre o TEA? Eles, sim, as professoras fizeram atividades. Eu disse, então, se vocês estão com essas dúvidas, é porque vocês de fato tentaram fazer a atividade. Porque se a gente não tenta compreender o assunto, não surge pergunta. Sim, E sim. surgiram diversas perguntas e eu gostei demais que a escola tá presente, né? E aí, já com um discurso de encerramento, Luana, né, dos objetivos da Live Hack é justamente isso: Trazer informação, né? disseminar informação de qualidade, apoiar as famílias, que é um dos valores que nós, do Projeto RECA e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Simão Dias leva, é facilitar diagnóstico, promover inclusão e combater principalmente o preconceito que ainda é em vigor. Então, quando as pessoas nos perguntam o porquê falar sobre isso, justamente por conta desses objetivos, que para nós são imprescindíveis e inaceitáveis a gente ainda ouvir piadinhas de mau gosto, como a gente ouve por diversos assuntos, não só pelo tema, mas por diversos assuntos. Então, levar essa informação e ainda com uma profissional de altíssima qualidade como a senhora, para a Ah, gente é uma missão. Então, é, nos encaminhamos aqui para a parte final da nossa live. Deu uma travadinha aqui. Não sei se foi o meu ou de Luana, né? Não tem nem como verificar. Ah, foi eu, foi. Estou no zap aqui para ver se chegou.
Ô, Rian, caiu todo mundo ou foi só eu? Não tava dando pra ver os. Por isso que eu saí, porque eu não tava atualizando, Rian. Foi com o Luano, né? Justo nas considerações finais dela. Vamos aguardar um minutinho para ver se ela consegue voltar. Voltei. Pronto. Alguém me ligou aqui, na verdade não foi alguém não, foi assim. Tava ligando aqui Ah, pra oferecer plano e travou tudo. essa Tim, né? Sempre nos incomodando, até nos nossos momentos de live. Eles estão me ligando todo dia. Então, Lua, passo a palavra para a senhora fazer suas considerações finais e nós encerrarmos mais uma live Reca. Tivemos um imprevisto na outra semana, na qual adoeci, e aí não conseguimos fazer. Eu peço, agradeço mais uma vez por ter aceitado remarcar a data e estar aqui mesmo com os imprevistos pessoais que tivestes, né, para estar aqui. Então, com a palavra. Queria agradecer mais uma vez, né? Já é a segunda vez que estou por aqui, né? Estou à disposição, né? Caso aí outro dia a gente pode marcar, né? Mas agradeço. Mais uma vez também, né? Parabenizo pelo esse projeto muito legal, muito enriquecedor. Você ficou me devendo de levar, mas não me levou ainda Aí, para vamos mar... conhecer, né? É, Mas mês de maio eu vou levar a senhora em alguns eventos que a gente pronto, vai fazer. pronto. Vamos marcar aí. Eu reorganizo a agenda e tiro um dia para ir com você, tá certo? Fechado, tá Pronto. fechado já. Fechado, tá combinado. Depois eu vou cobrar, viu? Né? Mais uma vez queria agradecer, muito importante, como eu falei, que a gente seja sementinha, né? Talvez alguém que esteja participando agora, né? Não tenha alguém da família, não tenha algum conhecido, mas que talvez, né? Quem sabe futuramente possa visualizar, né? Alguns sinais e sintomas de alguma criança, né? E possa estar ali compartilhando com aquela família, né? Plantando ali isso. Então, assim, eu sempre falo que conhecimento nunca é demais, o conhecimento é muito importante para a gente ter. Né? A gente, não quero participar não a live, né? Não quero perder meu tempo. A gente sabe que o horário, 7 horas, é o horário, né? Que às vezes a gente está chegando em casa, organizando ali a rotina da família, mas informação é muito importante, que a gente possa também, né, sair por aí plantando, né? Mais uma vez, obrigada, né? Me coloco à disposição e fico no aguardo de maio. Aí a gente passa aí um dia juntos no projeto, né? Conhecer aí o projeto, conhecer o pessoal e a gente fazer algo juntos, tá certo? Hoje já só vou marcar o dia e o horário, viu? Que esse programa com Tá antecedência. combinado. Então, em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Simondiense, em nome do nosso sócio fundador, Abraão, que é uma das pessoas que eu costumo dizer que é uma locomotiva que faz tudo isso funcionar e acontecer, é uma pessoa que está lá diariamente buscando intensificar e criar políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes do município Simão Dias, ao nosso presidente da Associação ADECA, Raimundo dos Anjos, a nossa diretora pedagógica lá do Projeto RECA, da sede do Projeto RECA, a Jaiwane, e a Rian Rabelo, né, que sempre está aqui nos ajudando, fazendo a live acontecer. Então, Ana, em nome de todas essas pessoas maravilhosas, agradecemos grandemente a sua contribuição, que tenho certeza que levou muita informação de qualidade para as pessoas que chegou por aqui. E vai ficar gravado para outras pessoas que tiverem vontade de visitar essa live. E também já anuncio que o mês de maio trabalharemos o tema do Maio Laranja, né? E, Uhum. e Uma temática muito importante, né? também muito importante. Então, boa noite. Muito Boa obrigado por sua noite. presença. E Obrigada lembre-se a sempre que você. o dilema do RECA é sinta-se em casa. Quando quiser aparecer, já tem o convite e as portas estão abertas sempre. Tá certo. Em maio, né? Maio, Estarei, maio. né? No espaço físico.
Perfeito. Então, Tchau, tchau, boa tchau. noite, um bom Obrigado a descanso. todos que compareceram. Rian, forte abraço, muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite, bom descanso, feliz Páscoa para todo mundo.